Oi turma, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam se cuidando. Vamos lá dar continuidade às nossas aulas, beleza? Espero que vocês estejam estudando muito, estejam prestando atenção, fazendo as atividades, beleza? Não vamos vacilar, tá bom? Vamos nos esforçar para passarmos desse período e passarmos bem, para quando a gente voltar em sala de aula, a gente já volte afiado, beleza? Então veja só, na aula passada nós falamos aí sobre não só o que marca, né, a divisão da pré-história para a história, mas também falamos do que caracteriza o que é essa pré-história, como ela é dividida. Sabemos que ela é dividida em idade paleolítica e idade neolítica, e aí ela tem suas diversas características importantíssimas para o desenvolvimento da raça humana, beleza? Lembrando que a idade paleolítica ela ocorreu aí aproximadamente há 4,5 milhões de anos antes de Cristo, ou seja, é muito tempo. E a idade neolítica ela é um pouquinho mais nova, mas também faz muito tempo, que é entre 10 mil anos antes de Cristo a aproximadamente aí 5 mil anos antes de Cristo. Lembrando, gente, que essas datas elas não são precisas, beleza? Elas são aí proximidades. Não é muito difícil para os historiadores datar, ou seja, dizer a data precisa, certeira, de quando começa e quando termina esses períodos. Sabe-se apenas dos processos aproximados aí dos anos em que ocorreram, beleza? Mas essas datas aqui elas são aproximadas e elas são importantes para nós compreendermos, tá bom? Depois, quando nós vimos aqui a idade neolítica, em que o ser humano já está começando a ficar mais organizado socialmente, quando os equipamentos utilizados por ele agora são mais complexos, eles estão mais desenrolados, vamos dizer assim. Com o tempo, o ser humano começou a crescer mais ainda. Ele começou a querer melhorar a sua vida de diferentes formas, deixando ela mais fácil e também mais segura. E aí, com o tempo, o ser humano foi criando novas ferramentas, o ser humano foi criando novas formas de construir suas casas, ou seja, a arquitetura. O ser humano começou a criar artes mais complexas, o ser humano começou a pensar mais em música, começou a produzir novos tipos de artes, o ser humano começou a pensar mais no social, no coletivo, em viver em sociedade, e aí o ser humano começou a criar novas coisas, novos estilos de viver, novas ferramentas, novos métodos, novos instrumentos. O ser humano começou a se desenvolver e continuou a desenvolver cada vez mais, tanto que hoje nós temos uma infinidade de coisas possíveis que podem ser realizadas pelos seres humanos, e temos a ciência aliada aí ao ser humano também, que nos ajuda bastante a viver bem. Vejam, a transição desse período neolítico é para uma idade também chamada idade dos metais. Vejam só aí, a idade dos metais ela ocorreu aí por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Conforme o ser humano foi se adaptando e evoluindo, as ferramentas de pedra, madeira e ossos não estavam mais os satisfazendo. Agora seria necessário ferramentas mais fortes, ferramentas mais resistentes. Era necessário materiais mais fortes e resistentes. Não só para a criação das ferramentas, mas também de objetos e outras coisas que poderiam ser criadas aí com um objeto mais forte, mais resistente. E aí o que aconteceu? Os seres humanos começaram a explorar mais os minerais e aí começou a encontrar alguns tipos de metais. Sabemos que o metal, por sua natureza, ele tende a ser mais forte que a pedra, beleza? E aí o que aconteceu? Os seres humanos, eles acharam o cobre e o estanho, dois metais aí, que quando
juntos, quando misturados, dando origem ao tão famoso bronze. Beleza, gente? O bronze foi um dos primeiros metais a ser realmente utilizado em massa pelos seres humanos, substituindo aí praticamente de vez as ferramentas e utensílios que utilizavam a pedra e a madeira e os ossos como principal matéria-prima. Lembrando que a madeira, a pedra e os ossos não deixaram de ser utilizados, beleza, gente? Somente em algumas coisas em que o metal dominou de vez, como por exemplo a criação das armas, escudos, capacetes e roupas, coisas que são utilizadas, ferramentas que são utilizadas para combate, beleza? Então agora começou a ser criada espadas, começou a ser utilizada em lanças, porque elas são mais fortes que a pedra. Quem joga Minecraft ou quem conhece Minecraft sabe disso, que a pedra ela é muito mais fraca que o ferro, por exemplo. E aí o diamante seria o mais forte, ou seja, o ser humano ele substitui a madeira e a pedra para poder utilizar os metais. Mas existem coisas que ainda precisam ser usadas, madeira, que ainda precisam de pedra, que ainda precisam de metal, ou seja, o ser humano não largou de vez, ele só passou a utilizar menos. Beleza, gente? Então, a ideia dos metais, gente, foi muito importante porque hoje, por exemplo, se vocês olharem ao redor de onde vocês estão, o próprio celular ou o computador em que vocês estão tem ferro, tem metal. Tem coisas que utilizam metal. E dificilmente vai utilizar madeira. Mas, por exemplo, vai ter algum móvel na casa de vocês, um guarda-roupa, ou até a cama, ou o armário, que ele não é de ferro. Pode até ser de metal. Mas normalmente ele vai ser de quê? De madeira. Vai ter alguma coisa na sua casa que é de madeira. Ou seja, ele não deixou de utilizar. Beleza? E aí vejam, essas armas também, utilizadas com metal, também acabaram aí dando um novo ar para as guerras. As guerras que antes eram utilizadas apenas pedras e equipamentos parecidos, coisa com madeira, agora os metais passaram a ser bastante utilizados. E o metal é mais eficaz que uma pedra, muito mais perigoso. Então, ele acabou dando também uma nova mudança nas guerras. O ser humano começou a querer se defender mais, começou a ficar um olho mais na guerra, no combate, beleza? Além disso, nesse período, na transição da Idade Neolítica, lembra que aqui os seres humanos agora são sedentários e passaram a utilizar a agricultura e a criação de animais. Durante esse período, essa mistura, ocorreu um processo chamado Revolução Agrícola. O que é essa Revolução Agrícola? Essa Revolução Agrícola são todas as consequências que ocorreram com o processo de utilização da agricultura e da criação de animais. Vejam, lembra que eu comentei na aula passada que agora os seres humanos começaram a crescer, a população começou a crescer muito porque eles estão fixos no local, e aí agora o ser humano começou a querer ficar mais organizado socialmente. Pois é, gente, na Revolução Agrícola, é justamente esse processo em que os seres humanos passaram a sofrer com diversas mudanças causadas por essa fixação, por esse mantimento de uma região que os seres humanos estavam realizando. Então vejam, agora a tendência era de que os seres humanos buscassem lugares à beira dos rios. Por que à beira dos rios? À beira dos rios por causa da água. Vejam, essas primeiras grandes civilizações, elas tiveram origem justamente nessas regiões com rios. Por quê? Porque eles precisavam se fixar em um local em que eles pudessem se desenvolver, eles pudessem realizar suas plantações, eles pudessem ter acesso a recursos da água, para que eles pudessem se manter ali e ficar lá para sempre, ficar lá por um bom tempo. Então vejam, essa característica marca aí o processo de crescimento das primeiras grandes cidades, das primeiras grandes civilizações. E quando as primeiras grandes civilizações começaram a surgir, somente o diálogo, somente a oralidade, ou seja, a fala, já não era mais suficiente.
Agora o ser humano precisava criar uma nova ferramenta para que eles pudessem se comunicar de forma melhor. E o que é essa ferramenta? É a escrita, gente. É a escrita. A escrita favoreceu o ser humano a se organizar mais ainda. Ele agora não precisava apenas se comunicar pela voz, mas ele agora poderia desenvolver algo visual, seja na terra, seja em papel, seja em pedras. Agora o ser humano poderia se comunicar através de outras coisas que não fosse apenas a linguagem, a fala, né? Mas vejam, é importante a gente lembrar que no período paleolítico a arte também era bastante utilizada. Veja, a arte também é um tipo de linguagem, tá, gente? Só não é uma escrita, mas também é um método de comunicação. Para vocês verem que, mesmo antes, os seres humanos já tinham essa necessidade de se comunicar, de conversar, de transmitir algo sobre ele. Imagine como seria difícil vocês viverem na casa dos seus pais e não poder conversar com eles, né? Ou então, eles não poderem mandar mensagem no WhatsApp, ou então no Facebook, né? É chato, é difícil. Então, o ser humano passou a criar aí a linguagem escrita para poder melhorar a vida. E aí sabemos que quando a escrita ela é criada, marca aí a divisão da idade, do período da pré-história para a história, marcando aí o início da Idade Antiga, beleza? Mas não só essa característica, mas também a divisão do trabalho. Agora as pessoas tinham outras funções, começaram a surgir outros cargos, outras formas de se trabalhar, como por exemplo artesãos, como por exemplo ferreiros, que utilizavam os metais, que agora era uma fonte de um recurso muito importante, uma matéria-prima muito importante para o ser humano. Os ferreiros, os artesãos também construíam coisas e objetos. A arquitetura começou a ficar mais complexa. Antes, onde o ser humano se alocava em cavernas ou criava apenas casas com madeiras, agora os seres humanos também estavam utilizando pedras e visuais mais complexos para poder sustentar as suas moradias. Além disso, o comércio, lembra que aqui nós temos um escambo, o comércio também começou a crescer bastante. E aí, gente, nós passamos para um período da história que seria aí já na Idade Antiga, em uma região chamada Crescente Fértil, que pegou todas essas características para poder começar aí o processo das primeiras grandes civilizações da humanidade. Beleza, gente? Na próxima aula, nós iremos dar continuidade do conteúdo e veremos quais são essas grandes civilizações que apareceram aí e que marcaram a história da raça humana. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, perguntem, não fiquem calados, tá bom? Vocês já sabem disso. Se tiver dúvida, podem falar e aí vamos continuar nossos estudos, beleza? Se esforcem, até a próxima aula, tá, gente? Tchau, tchau!